Eu sou Pedro, não seu Pedro, só Pedro. Há 30 anos sou o coveiro do cemitério da colina, aqui no interior de Minas. Eu sou o homem que fala adeus quando todos já foram embora. A morte para mim é só um trabalho com horário de descanso esquisito. Eu não temo os mortos. O cemitério é o lugar mais silencioso do mundo. Ou era. A paz foi embora no inverno passado. Uma noite de lua nova, escuridão de rachar. Eu estava na minha cabana, ajeitando umas cruzes quebradas, quando o silêncio rachou. Não foi um barulho, foi um canto. Uma melodia fina, parecendo vidro sendo riscado. Não vinha da rua, vinha do centro do cemitério, perto da ala dos anjos. Eu larguei o martelo e peguei a lanterna. Caminhar entre as lápides à meia-noite é como nadar em águas escuras. O canto parou, e então veio o frio. Não o frio do inverno, mas um frio que parecia sugar o calor dos meus ossos. O chão sob meus pés estava coberto de uma geada fina, mesmo sem ter chovido. Eu cheguei perto. O frio estava concentrado na sepultura de Aurora, uma moça que morreu no dia do casamento. Eles a enterraram com o vestido de noiva, véu e tudo. Uma cena trágica. A sepultura dela estava coberta de gelo. Eu vi. E em cima da lápide havia um pedaço de renda branca que não estava ali antes. O véu dela. Eu jurei que era o vento, mas o vento estava mudo. Parte 2ª. O convite 30630. Eu varri o cemitério de ponta a ponta nas noites seguintes. Nada. Mas o frio voltava toda noite. E a renda branca aparecia em um lugar diferente. Um dia na cruz, outro dia no portão. Ela estava me chamando, me marcando. Eu perguntei ao padre sobre a Aurora. Ele me contou a história completa. Ela morreu de uma doença súbita e dolorosa. Seu noivo, Arthur, ficou louco de dor. Ele ia ao cemitério toda noite, chorando e gritando que ela não o amava de verdade, senão teria lutado para ficar. A família de Aurora teve que mudar o noivo para outra cidade. Na 10ª noite, eu não aguentei. Fui até o túmulo dela. O canto estava de volta, mais alto, quase um lamento. Eu me ajoelhei e em voz baixa falei para a terra. Eu sei que você está aqui, Aurora. O que você quer? O canto parou. A geada se espalhou, cobrindo as minhas mãos. E a voz veio, não do ar, mas da terra, ressoando nos meus ossos. Uma voz linda, mas quebrada, como cristal sendo esmagado. Pedro, não temo o coveiro, não temo a morte. O frio me mantém. Ele me prende. Meu noivo. Ele me abandonou. Diga a ele que não o perdoo. Diga que ele está livre e me devolva o anel. Eu tremi. O anel de noivado de Aurora. Ele não foi enterrado com ela. Arthur o tirou do dedo dela antes de o caixão fechar. Parte 3. A vigilância e a fuga. 6:30-10:0. Eu não sou herói. Sou coveiro. Mas não podia deixar uma alma presa por uma joia. Levei semanas para achar Arthur. Ele vivia miseravelmente, bebendo. Quando eu contei a história, ele riu. Você enlouqueceu, velho. Ela está morta. Eu mostrei o pedaço de renda do véu. Aquele pedaço de tecido estava queimando de frio na minha mão. Arthur parou de rir. Ele tocou a renda e seus olhos se encheram de pânico. Ele tirou o anel do pescoço, onde o usava numa corrente, e me entregou tremendo. Acabe com isso. Eu não a queria presa, mas ela me amava tanto que me dá medo. Naquela noite eu voltei ao cemitério da colina, a mais fria que já passei. O cemitério estava um palácio de gelo. O canto estava em toda parte. Eu cheguei ao túmulo. O anel, Pedro. Onde está o meu anel? Eu abri o punho e deixei o anel cair na geada da lápide. O anel começou a brilhar com uma luz azul, quase branca. A geada explodiu, a terra tremeu. E então eu a vi. Aurora. Ela estava de pé, sobre o túmulo, com o vestido de noiva branco. O véu flutuava. Seus cabelos estavam congelados em cascatas de gelo. O rosto era pálido, mas os olhos eram de fogo azul. Ela pegou o anel.
Finalmente, o frio não pode mais me prender. O espírito dela não parecia feliz, parecia completo. Parte 4. O silêncio restaurado. 10 hairs, 13 hairs. Aurora olhou para mim, e a voz dela, agora quente e suave, disse: Obrigada, Pedro. Agora eu posso descansar. E ele também. Ela desapareceu em uma névoa azul que cheirava a flores secas. O cemitério ficou mudo. O frio se foi. Sumiu completamente, como se nunca tivesse existido. Na manhã seguinte, seu Pedro, o coveiro, foi encontrado dormindo na cabana, exausto, mas vivo. O túmulo de Aurora estava coberto de terra normal. Nada de gelo, nada de flores. O lugar mais silencioso do mundo voltou ao normal. Eu enterrei o noivo, Arthur, 2 semanas depois. Ele morreu dormindo, morreu em paz. Eu sou Pedro. Eu não temo os mortos. Mas desde aquela noite eu entendi. O que prende as almas não é o corpo na terra, mas o amor ou o ódio que se recusa a ser enterrado. E o silêncio do cemitério, para mim, nunca mais foi só silêncio. No sertão de Pernambuco, a sorte e a maldição são irmãs. Elias, o 7º filho, casou-se bem, construiu um nome. Mas a lua cheia não esquece seus devedores. A primeira transformação foi um grito de dor, que Dona Rita ouviu do quarto. Elias, em agonia, se prende em um paiol de madeira. Dona Rita chora, sabendo que a vida deles acabou. O terror e a inveja. O lobisomem ataca o gado, mas se aproxima perigosamente da vila. Chico Velho, o compadre de Elias, se oferece para liderar a caçada. Chico sempre invejou a vida e a terra de Elias. Chico Velho, disfarçado de caçador, encontra rastros humanos perto do paiol de Elias. Ele não diz nada a ninguém, mas guarda a informação. Ele começa a espalhar o medo, exigindo uma caçada bruta. O dilema da prata. O desespero e a confissão. Dona Rita procura o padre Jerônimo, que reconhece os sinais da maldição. Ele lhe diz que só uma bala de prata benta pode libertar Elias. Bento e 2 balas de prata fundidas de uma cruz antiga. Só você pode fazer isso, minha filha. É um ato de amor, não de assassinato. A traição e a armadilha. Chico Velho descobre o segredo de Dona Rita. Ele a confronta exigindo as balas de prata. Ele mente, dizendo que fará o serviço em segredo para proteger o nome da família. Dona Rita, desesperada e confiando no compadre, entrega uma das balas. Na noite da lua cheia, Chico Velho espera Elias se transformar. O lobisomem sai do paiol. Chico atira a bala de prata, mas erra de propósito, acertando o ombro do lobisomem. O tiro só serve para enfurecer a fera. O plano de Chico é que a fera seja morta pelo resto dos caçadores, e ele herde as terras de Elias, vingando o compadre. Parte 3. O confronto final. 5:30-9:0. A fúria e o rastro de ódio ferido e ensandecido, o lobisomem não ataca o gado. Ele ataca a casa de Chico Velho. A fera sente a traição. O lobisomem rompe a porta da frente, enquanto Chico tenta fugir pela janela. O lobisomem alcança Chico no terreiro. Chico grita por misericórdia. O monstro o ataca com ferocidade, rasgando suas costas com as garras. O último ato de amor. 7:0-8:30. Dona Rita chega à casa do compadre, seguindo o rastro de destruição. Ela vê o lobisomem sobre Chico Velho, prestes a matá-lo. Ela sabe que tem que agir. Dona Rita grita o nome do marido, chamando a atenção do monstro. Ele se vira e ela atira a última bala de prata no coração da fera. O lobisomem cambaleia. Em seu último instante, ele olha para Dona Rita e os olhos vermelhos se enchem de uma lágrima de agradecimento. Ele cai. Chico Velho sobrevive, mas fica aleijado. A paz vencida. Dona Rita libertou o marido da maldição. Ela chorou sobre o corpo de Elias, nu e livre, sabendo que tinha cumprido o ato de amor mais terrível. Chico Velho perdeu a terra e a chegada da penitência. Na vila de Monte Santo, a quaresma não era um tempo de descanso, mas de penitência.
As conversas cessavam, o rádio ficava mudo e a carne era proibida. Diziam os antigos que, nesses 40 dias, o próprio mal recebia permissão para passear entre os vivos. O véu entre o cemitério e o altar era de papel fino. O padre Zacarias era acostumado à seriedade da quaresma, mas sentia uma inquietação. O vinho da comunhão parecia amargo e a cera das velas derretia rápido demais. A preocupação de Zacarias tinha nome: Isabel. A jovem viúva passava noites inteiras ajoelhada, rezando, mas seu sofrimento parecia ir além do luto. Ela se recusava a confessar o que realmente a atormentava. Ela carregava um peso que a fazia parecer mais velha do que seus anos. Parte 1. A presença no cemitério. Numa terça-feira de quaresma, seu Pedro, o coveiro, encontra o padre Zacarias. Seu Pedro é um cético, um homem acostumado à frieza da terra e à morte, mas seu rosto estava pálido. Os olhos, normalmente secos, estavam arregalados. Seu Pedro conta que na última noite ouviu um som estranho vindo do cemitério. Não era bicho, era o som de alguém varrendo a terra com um pano, mas não havia vento, não havia movimento. O som era seco e repetitivo. Ao olhar, ele viu uma sombra alta e fina, parada, de costas para ele, perto do túmulo do marido de Isabel. A sombra parecia absorver a pouca luz da lua, criando um vazio escuro onde deveria haver forma. Seu Pedro largou a pá e correu. Na missa noturna seguinte, a igreja estava escura, iluminada apenas por velas fracas. O padre Zacarias estava no altar, tentando ignorar o frio que subia do chão de pedra. Ele via Isabel sentada sozinha no primeiro banco, rezando com o terço na mão, mas seus olhos estavam fixos na porta. Era como se esperasse um convidado indesejado. De repente, uma rajada de vento frio inexplicável entrou na igreja e apagou todas as velas de uma vez. A escuridão era total, cortada apenas pelo medo. Todos ouviram um barulho seco e pesado. Algo enorme havia batido na porta de madeira. Quando o padre, tremendo, conseguiu reacender a primeira vela, a sombra de algo muito grande, tremendo e informe, era projetada do lado de fora da porta principal. O padre sentiu o medo gélido, mas gritou, usando toda a força da fé: "Saia daqui, em nome do Cordeiro." A sombra desapareceu com um gemido que parecia vir da própria terra. Isabel, no primeiro banco, soltou um grito mudo e desmaiou. Parte 3. O segredo de Isabel. O padre levou Isabel para a sacristia. Quando ela voltou a si, ele a obrigou a confessar. Chorando convulsivamente, Isabel revelou o segredo que a sufocava. Ela amaldiçoou o marido. Ele era um homem cruel, um tirano em casa, que a humilhava. Numa briga violenta, semanas antes da quaresma, ela, num momento de ódio puro e incontrolável, desejou que ele morresse e nunca mais encontrasse a paz. O marido morreu num acidente brutal dias depois. Agora, a cada noite da quaresma, o espírito dele a estava caçando. Isabel disse que a aparição do cemitério não queria vingança física. Ela queria que Isabel terminasse a maldição. O espírito do marido não estava encontrando repouso, porque ela, com a força do seu ódio, o prendera à terra. O padre entendeu que o mal vinha do coração da viúva, e não apenas do falecido. A única forma de acalmar a aparição era ir até o cemitério, rezar pelo marido e pedir perdão pela maldição que ela lançou. Mas ela tinha medo de que, ao se aproximar, ele a levasse junto. Parte 4. O confronto na meia-noite. Na meia-noite da Sexta-feira Santa, o padre Zacarias e seu Pedro, o cético que agora estava mudo de pavor, acompanharam Isabel até o cemitério. Era o ápice da quaresma, o momento de maior vulnerabilidade. A neblina era densa e o silêncio era total. Eles encontraram o túmulo do marido de Isabel. Ao lado, a sombra alta e fantasmagórica estava parada, esperando. Não tinha forma humana, mas era imponente, escura e fria como um buraco no espaço.
O padre começou a rezar a oração de libertação, mas a sombra avançou, fazendo a terra tremer. O medo era palpável. Isabel, então, pegou o terço bento e, olhando para o túmulo, gritou com a voz embargada pelo sofrimento, mas cheia de uma nova força: Eu te perdoo e te liberto. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. No momento do perdão, a sombra soltou um som que não era de dor nem de raiva, mas de alívio profundo, como um suspiro que durou séculos. A figura se desfez em uma fumaça fina que subiu rapidamente ao céu, desaparecendo na névoa. O padre Zacarias entendeu. A maldição não era sobre o marido morto, mas sobre o ódio que amarrava a alma de Isabel. A Quaresma ensinou que o perdão é o único exorcismo verdadeiro e o caminho para a paz.